Hoje, para a gente fechar aqui, eu vou ler o capítulo 6, tá bom? E diz assim, ó. Diz assim: todos os que estão sob o julgamento da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Olha só o que Timóteo tinha que continuar fazendo na comunidade da fé, né? Ele tinha que continuar simplesmente ensinando e recomendando essas coisas. Quais essas coisas? Tanto aqui no capítulo 6, dentro desse contexto aqui dos escravos, né, que tinham que servir aos seus senhores com respeito, mas também os seus senhores teriam que enxergar nesses escravos também respeito, ter respeito por eles, né? Um tratamento diferente. O versículo 3 diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Olha aqui o princípio do contentamento aqui, né? Olha só, o princípio do contentamento. Paulo está dizendo aqui: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É importante isso daqui, ó. O que Paulo está propondo aqui, o que ele está colocando aqui, não é que você não pode fazer planos, não é que você não pode ter uma expectativa de crescimento, de conquistas. Isso é legítimo. Isso precisa ser feito, você precisa planejar, você precisa conquistar o que você consegue através do seu trabalho, né? Isso é legítimo, isso daí. Só que o que eu entendo aqui, ele está falando aqui de um princípio de contentamento. A gente precisa estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado a nós. Você já percebeu que existem pessoas que quanto mais ela tem, mais ela está insatisfeita. Quanto mais ela adquire, mais ela fica insatisfeita. Quanto mais posse ela vai tendo, mais insatisfação ela vai também tendo na sua alma e na sua vida, né? E o que Paulo coloca aqui é o princípio do contentamento. E aí, olha, isso é tão sério, porque no versículo 9 ele fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha só, né? Quantas pessoas, em nome do poder, em nome da fama, em nome do dinheiro, eles querem buscar tudo isso, né? E acabam se autodestruindo. Eles acabam se perdendo porque falta contentamento em Deus.
Uma pessoa que tem contentamento em Deus, ela entende: olha, eu nada trouxe para esse mundo, e dele eu nada vou levar também. É impressionante, né, como a partida de algumas pessoas só serve para que as famílias que ficam aqui ficam brigando por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama. Porque a pessoa mesmo não vai levar nada. Ela não leva o avião que ela comprou, ela não leva o dinheiro que ela ganhou a vida toda, ela não leva a fama, ela não leva nada. Nem o que ela está vestindo ela leva. Alguém tem que ir lá e fazer isso por ela, porque senão ela ia daquele jeito mesmo, né? Mas as pessoas que ficam acabam brigando, acabam se destruindo, se auto-sabotando, tudo em nome do poder, tudo em nome da fama, tudo em nome do dinheiro. E aí o que eu entendo aqui é que Paulo coloca para Timóteo, para ele trabalhar o princípio do contentamento na comunidade da fé. Porque uma igreja, um cristão que não tem contentamento em Deus, ele nunca vai estar satisfeito com nada. Essa é a grande verdade. Ele nunca vai estar satisfeito com nada. Ele sempre vai ver problema, ele sempre vai viver uma vida amargurada. Ele sempre vai estar insatisfeito com aquilo que ele tem, com aquilo que ele conseguiu. E aí quando ele vê alguém sendo abençoado, quando ele vê alguém sendo prosperando, né, ele não consegue se alegrar com aquela pessoa que está feliz, que está alegre. Então, Paulo trabalha o princípio do contentamento, ensinando Timóteo, mostrando para Timóteo: Timóteo, você tem uma responsabilidade, você tem um povo aí para cuidar. Então, segue essas instruções, Timóteo, porque se você seguir essas instruções, você vai salvar tanto a você mesmo quanto aqueles que te ouvem. Você vai se salvar das heresias, das mentiras, das falácias. Nós já estudamos tudo isso daí durante essa semana, né? O versículo 10, ele está dizendo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro em si. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz e a espécie de todos os males. Então, por as pessoas não se contentar com aquilo que Deus está dando a ela, ela sempre vai querer mais. E nesse afã de querer mais, elas caem em tentações. Elas perdem princípios, elas perdem o amor pelas pessoas e acabam amando as coisas e usando as pessoas. Sendo que, na verdade, nós teríamos que usar as coisas e amar as pessoas. Então, os papéis estão invertidos, né? E com isso, o que Paulo está dizendo? Muitos se desviaram da fé. Lembra da apostasia que a gente estudou no capítulo 4? É o desviamento da fé vagarosamente. Isso é uma apostasia, né? Então a pessoa hoje ela vai se corrompendo um pouquinho aqui, vai se corrompendo um pouquinho ali por causa do poder, por causa da fama, por causa do dinheiro. E quando ela se der conta, ela já está apostatada da fé, ela já está desviada dos princípios elementares do reino de Cristo, né? Mas o versículo 11, ele traz mais algumas recomendações ao seu discípulo Timóteo, e ele fala assim no versículo 11: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Olha só, olha que interessante. Paulo falando para Timóteo: você é um homem de Deus. Você precisa fugir dessas coisas. Não caia nesse princípio
Não caia nesses princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está ensinando para você. Não caia nesse princípio da insatisfação, né? O que você tem que fazer, Timóteo? Você tem que fugir dessas coisas e você precisa buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Olha aí, Paulo está recomendando aqui, dizendo, olha, a glória precisa ser para Deus. O fim de todo homem é glorificar a Deus, é viver para a glória de Deus. Então Paulo aqui ele está relembrando Timóteo, né? Ele está trazendo esse princípio novamente para que a comunidade da fé possa louvar a Deus, possa colocar Deus como a prioridade dos seus cultos, prioridade nos seus ajuntamentos. É como se Paulo estivesse aqui diante de tudo isso dizendo, olha, quando vocês se reunirem, vocês precisam glorificar a Deus. Deus precisa ser glorificado. Ele é o Senhor. Então não é o culto ao homem, não é cair debaixo de um antropocentrismo, né? Que é o culto direcionado ao homem, onde as pessoas são mais valorizadas e mais cultuadas do que Deus, que é o dono, que é o Senhor dos senhores. Então Paulo, ao mesmo tempo que trabalha várias coisas aqui com Timóteo, e para que tenha uma comunidade saudável, não perfeita, mas uma comunidade de discípulos, uma comunidade saudável, onde as pessoas se cuidam uns dos outros, né? No trato com viúvas, no trato com jovens, no trato com os mais velhos, a forma como vai combater os falsos ensinos, as heresias. Então, Paulo, ele vai concluindo aqui, ele vai dizendo, olha, esse Jesus é soberano, esse Jesus é bendito, ele é o Rei dos reis, ele é o único que é imortal, ele habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então nós precisamos olhar para Deus e honrá-lo, como nós lemos aqui no versículo, no começo, lembra? Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, a vontade de Deus para todos nós é que nós vivamos uma vida que o agrade, uma vida que o glorifique. Esse é o fim de todo homem, glorificar a Deus, viver para louvor da glória do Senhor. E aí, para a gente já terminar aqui, no versículo 17, ele diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha que bênção aqui. Olha que interessante, né? Aí eu faço uma pergunta aqui para a gente já ir caminhando aqui para o final.
Qual é o propósito? Qual é a razão de uma pessoa ser rica? De uma pessoa ter muito dinheiro? De uma pessoa ter muitas posses, muitas condições? Qual é a razão de tudo isso? Principalmente aqueles que já são cristãos, né? Que amam a Deus, que caminham com Deus, que conhecem a Jesus. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito? O propósito que eu entendo é que aqueles que têm condições, aqueles que têm assim riquezas, né? Eles possam refletir o amor de Cristo na vida de outras pessoas. Como? Vivendo uma vida de humildade, apesar de ter muita riqueza, apesar de ter muitas posses, ser uma pessoa humilde. Não colocar a sua esperança nas incertezas da riqueza, porque tudo isso vai se desfazer. E como eu falei, ninguém vai levar nada daqui, né? E essa pessoa precisa entender que tudo provém de Deus. Deus está provendo ricamente para quê? Para a satisfação, para que as pessoas estejam satisfeitas em Deus. Mas o propósito também de ter pessoas com tamanha condição é para que essas pessoas compartilhem do que ela tem com aqueles que não têm. Para que o amor de Cristo seja evidente dentro de uma comunidade, para que não haja orgulho, para que não haja soberba, para que não haja nada disso. Essa é a grande verdade, né? Então, o versículo 18 está dizendo: ordene-lhes que pratiquem o bem. Olha, Timóteo, você fala para esses que são ricos, que têm posses, que têm condições, né? Você fala para eles que eles pratiquem o bem, que eles sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Olha só. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quer a verdadeira vida? Quer desfrutar da verdadeira vida? Compartilhe do que você recebeu de Deus com as pessoas. Viva uma vida generosa. Viva uma vida de contentamento em Deus. Viva uma vida de confiança no Senhor, de entender tudo que eu tenho provém de Deus. É Deus que está provendo tudo isso que eu tenho hoje. Através da saúde que Ele tem me dado, através do trabalho que Ele tem me dado, através do momento que eu levanto da minha cama todo dia pela manhã para poder ir para o meu trabalho, suar durante o dia todo ali, porque digno é o homem, digno é o obreiro do seu trabalho, né? O trabalhador do seu trabalho, digno é o homem do seu salário. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e a gente já leu isso, né? Lá em Tessalonicenses, quando ele dizia, olha, toma cuidado, Timóteo, porque tem pessoas, né, que eles não querem viver essa vida. Eles querem ficar de casa em casa, andando para lá e para cá, causando coisas e falando coisas que não devem. Se você voltar um pouco aí o capítulo, lá no capítulo 5, ele vai dar essa recomendação aí, especificamente para aquelas que são viúvas, né? Porque não poderia ser aceito ali dentro da comunidade viúvas com menos de 60 anos, e essas mulheres teriam que ter um histórico de piedade. Pessoas que realmente amaram a Deus, serviram à família, tiveram um histórico ali de generosidade. Então Paulo vai recomendar dizendo assim, olha, essas daí você inscreve como realmente pessoas viúvas que não tem família para cuidar delas, para que a igreja não seja sobrecarregada. Mas aquelas pessoas que têm família, que pode cuidar, então que eles cuidem, que eles sejam generosos com a sua família, que eles amem a sua família, porque se eles não cuidar dos seus nem da sua família, eles são piores do que o descrente.
É isso que Paulo está recomendando, que Paulo está trabalhando para que uma comunidade seja uma comunidade sadia. E aí, nós vamos entendendo aqui que o problema não é o dinheiro. O problema não é as pessoas terem riqueza, isso é legítimo. Quem não quer ter uma boa condição, não é verdade? O problema aqui é quando nós colocamos todas essas coisas em primeiro lugar no nosso coração. É quando nós vivemos somente para isso. Na busca pelo poder, na busca pelo dinheiro, na busca pela fama, e a gente acaba se perdendo. Quantas pessoas não se perderam por causa disso? Começaram muito simples, começaram ali na simplicidade, na humildade, né? E com o tempo as pessoas foram se perdendo. Você agora tem que ter um dia específico para falar com fulano, para falar com ciclano, porque agora ele não pode mais te atender, porque agora, afinal de contas, ele está abastado agora, né? E agora ele não pode mais dar atenção para os mais pobres, para os vulneráveis. Mas Paulo está dizendo aqui ao contrário. Paulo está dizendo, esses daí que estão dentro da comunidade e têm condições, são ricos, que eles aprendam a fazer boas obras, que eles aprendam a ser generosos e que eles estejam prontos para repartir, porque assim eles vão experimentar a verdadeira vida. Versículo 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Guarde o que lhe foi confiado. O que foi confiado para Timóteo? Foi um chamado, foi um ministério. Foi confiado a ele o ministério da reconciliação. Foi confiado a ele o ministério de poder cuidar de pessoas. Então ele está dizendo, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Aqui Paulo está fazendo uma crítica àqueles falsos ensinos da época. Está lembrado do gnosticismo? Está lembrado do asceticismo? Você está lembrado que nós já passamos por isso estudando as cartas de Paulo? Você que já está aqui com a gente desde o começo, né? Então Paulo está fazendo essa crítica aí, ele está mencionando isso. Timóteo, não perca tempo, evite essas conversas inúteis, profanas, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Sai fora disso daí, mantenha-se firme na palavra, mantenha-se firme naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. Não negocie os seus princípios. E o versículo 21, ele diz, professando alguns, desviaram-se da fé. Então ele está dizendo, algumas pessoas aderiram a esse tipo de conduta e se desviaram da fé. Abraçaram esse tipo de conhecimento e se desviaram da fé. E aí você já viu lá o caso de pessoas que se desviaram da fé, né? A gente já passou por isso daí. E aí ele conclui o último versículo dizendo, a graça seja com você. Então ele está dizendo, Timóteo, a graça do Senhor te basta. Então viva pela graça, caminhe pela graça, pastoreie pela graça, receba pessoas pela graça, compartilhe o evangelho pela graça, porque é a graça de Deus sobre a sua vida, é a graça de Deus sobre a igreja, é a graça de Deus sobre a comunidade da fé. Então, nós fechamos aqui a leitura de primeira carta de Paulo a Timóteo. E que alimento, que banquete, não é verdade? Espero que Deus tenha te alcançado nesses últimos 10 dias aí, que nós lemos aqui todos os dias essa carta, estudamos juntos essa carta, resumimos aqui com muito amor, carinho essa carta, né? E a minha oração é que cada palavra, cada ensinamento, cada palavra da Escritura possa ter saltado aos nossos olhos, ao nosso coração, possa ter enchido o nosso coração e possamos então aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração no dia de hoje. E eu quero louvar a Deus por sua vida, por você estar aí até agora,
não ter ido embora. E glória a Deus por esse tempo, por esse momento, tá certo? Hoje eu estou compensando, né, o dia de ontem, que a internet não deixou a gente transmitir, então por isso eu estou passando aqui um pouco de tempo aqui, aproveitando esse momento com você. Tá certo, gente? E aí? Coloca aí rapidamente nos comentários aí. Você foi edificado por esses dias aqui de leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo? Você conseguiu entender alguma coisa? Conseguiu ler? Conseguiu caminhar junto com a gente aí nesse propósito? Coloca aí nos comentários rapidinho, enquanto eu me preparo aqui já para fechar essa transmissão, tá bom? Mas antes disso eu vou ler aí o seu comentário, se assim você colocá-lo aí, tá certo? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Rita Ribeiro, tudo quanto Deus te dá, abençoe outros com o mesmo para a glória de Deus. É isso aí, esse é o princípio do compartilhamento, né? Fátima Figueiredo, que orientação linda. Amém, minha irmã. Essa é a orientação de Paulo ao seu discípulo Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, e deixou registrado para nós, né? Então a gente precisa seguir as recomendações, seguir aquilo que está na palavra de Deus. Ana Angelon tá mandando aí um amém, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe, minha irmã. Fátima Figueiredo, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, glória a Deus pela vida de vocês. E como é bom, né? Tá junto com vocês aqui. Tá certo, gente? Então, se você tem sido abençoado e abençoada, compartilha aí depois, né, essa live aí para algum amigo, para alguma amiga. E nós estamos aqui fazendo alguns ajustes, tá bom? Na nossa transmissão, tá certo? Nós vamos colocar lá no grupo, toda a mudança que estamos fazendo aqui, tá certo? Vou adiantar para você que nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Nós não vamos encerrar por completo as nossas lives aqui, tá certo? É porque o que acontece? Esse horário que nós estamos fazendo a transmissão, como as coisas já estão bem encaminhadas, a gente já está aí, né, trabalhando, voltando aí às nossas atividades aí quase que 100%, né? Então a gente tem algumas demandas, né? Então a gente tem reunião, tem um monte de coisa para a gente poder resolver na parte da manhã, né? Então assim, 6h30 eu já tô na rua já, né? Aí eu volto para cá, aí eu faço a live com muita alegria, com muito amor, e depois eu saio para as reuniões que eu tenho, para as atividades que eu preciso fazer, tá certo? E muitas das vezes as reuniões elas são adiantadas, então eu fico em cima da hora e aí fica difícil para eu poder estar aqui com você, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho aí a dinâmica, vamos mudar um pouquinho aí a questão dos dias e também dos horários, tá certo? Então a gente vai trabalhar essa questão e também a gente vai fazer um trabalho ali no YouTube, tá certo? Algumas pessoas têm falado, olha, o Instagram para mim tá ruim, eu quero participar, mas para mim o YouTube é melhor. Então a gente quer dar oportunidade para as pessoas, né? Então a gente vai ver direitinho como que a gente vai fazer e a gente não quer parar, tá bom? A gente vai continuar, tá certo? A gente só vai mudar aí alguns dias, talvez a gente faça só 2 vezes na semana nesse horário aqui pelo Instagram, tá certo? E a gente faz uma vez por semana ali no YouTube e assim a gente vai caminhando aqui, tá certo? Que bom, hein? Que bom poder estar junto com você. Tá certo? Amém, amém, Maria Angélica. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe também, Ivani. Então nós vamos encerrando aqui. Nós vamos caminhando aqui para o final, tá certo? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, marcante para você, para a sua família também. Que Deus te abençoe
e até segunda-feira aqui no Instagram às 7h30, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo final de semana para a glória de Deus, e que Deus te abençoe e que Deus te guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Tchau, tchau.